Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Versículo de número 29, que nos diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós louvamos o seu nome, nós te agradecemos pela riqueza da Escritura Sagrada, da tua palavra, e que ela seja o norte da nossa pregação e da nossa ministração na noite deste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando celebramos a Páscoa, nós nos arremetemos durante toda a semana a algumas ações que vão acontecendo e que vão norteando nossa semana. As redes sociais ficam cheias e eu acho assim algo fantástico, porque não existe um credo religioso, não existe um segmento, seja ele mais renovado, episcopal, pentecostal, tradicional, católico, apostólico, romano, independente, todos aqueles que falam de Cristo nesta semana começam a postar as fotos dizendo: muita coisa acontece em 7 dias, muita coisa acontece em 3 dias. Ah, como é bom a Páscoa, ah, Cristo é a nossa Páscoa, não é o coelhinho, não é o ovo, não é isso, não é aquilo. Eu acho legal, a rede social fica um negócio interessante. Esquecem da política partidária, esquecem de tantas outras coisas e se concentram em uma única frente, que é o nome de Jesus. O poder do nome de Jesus é maravilhoso. E eu fico olhando para tudo isso e eu fico pensando: será que de fato eu, Eduardo, entendo o que significa a Páscoa para mim? Será que de fato eu olhei para Cristo como a minha Páscoa, como o meu Salvador de fato? E pensando nisso nesta noite, eu quero pensar com os irmãos sobre este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos em Páscoa, nós pensamos em algumas coisas interessantes. Para nós, a ressurreição de Jesus é o ponto central, comemorando que Jesus venceu a morte após a sua crucificação. Ao olharmos para a Páscoa, a palavra se pronuncia Pessá ou Pechá, indicando a passagem da escravidão para a liberdade, quando nós falamos do contexto judaico. Quando nós falamos de nós falamos da morte para a vida, em que estávamos mortos pelos nossos pecados. Todos pecaram e estavam carentes e estão carentes da glória de Deus. A graça se manifestou e se manifestou em nós através de Jesus para nos livrar da morte eterna. É uma renovação de esperança. A data representa para nós uma lembrança da nova chance, do novo nascimento, do perdão e a promessa da vida eterna para as nossas vidas a partir de Jesus. Amor e sacrifício estão juntos, porque foi o amor, a prova do grande amor do Pai para cada um de nós, mas foi o sacrifício do Filho que nos alcançou. A Páscoa judaica, eu quero trazer alguns elementos para que nós possamos entender, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, quando nós vamos pensar em Páscoa, nós vamos pensar em que Moisés está vindo para libertar o seu povo a pedido de Deus, para que esse povo pudesse ser livre da escravidão do Egito. Quando nós fazemos a contextualização, nós pensamos no Egito como mundo, e esse mundo jaz no maligno, e a nossa libertação deste mundo de trevas, de ruína, de fracasso e de miséria, transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando nós olhamos
para a passagem de Êxodo capítulo 12. Versículo de número 1 seguinte diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, fará um cordeiro. Então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta das casas que o comerão. Os irmãos sabem o que vem após isso? O anjo da morte visita Israel, visita o Egito, e ao visitar o Egito, ele ceifa a vida de todos os primogênitos, de animais, de homens que estavam ali. Somente aonde o anjo, ao passar, via o sangue sobre os umbrais da porta, ele passava por cima. Por isso, pessar é passar por cima. Então, qual é o contexto da Páscoa para o povo judeu? Significa passar por cima em hebraico. Eles se unem anualmente no seder, que é um jantar, um ritual, realizado na primeira ou nas 2 primeiras noites. É uma refeição onde se narra a história da libertação, usando o livro Radagá, com alimentos simbólicos como ervas amargas, o maror e o pão sem fermento. Todos os anos, os judeus celebram 3 festas extremamente importantes. Celebram Hanukkah, que é a festa do Ano Novo, celebram a festa da colheita e celebram Pessá e celebram a festa de tabernáculos. Estas festas eles sentam em um jantar e eles narram tudo o que aconteceu sobre a libertação do povo do Egito, a caminhada pelo deserto e até a entrada na terra prometida. Há uma proibição, o chametzi, que é estritamente proibido comer ou possuir chametzi. E aí nós não estamos falando apenas do pão, nós estamos falando de todos os alimentos que são derivados do fermento, derivados do trigo, cevada, centeio, aveia ou espelha, durante toda essa festa. Chama a atenção dos irmãos, por exemplo, que a Coca-Cola, ela tem uma daquelas que tem a tampinha verde, e agora talvez tenha mudado, mas houve uma época que toda a Coca-Cola que tinha aquela tampinha verde, ela era produzida exclusivamente para o povo judeu, porque ela não tinha fermentação. O povo judeu se reúne para comer o matzah, que é o pão ázimo, o pão sem fermento. E por que o pão sem fermento feito apenas com farinha e água? Porque ele é consumido em memória da rapidez com que o povo teve que sair do Egito. Porque não havia tempo de colocar fermento para que o pão crescesse e fosse assado. O pão precisou ser feito com rapidez e assado. Por isso, comer o pão sem fermento significa esta rapidez. Jejum dos primogênitos. Na véspera da Páscoa, todos os primogênitos em Israel jejuam. Não comem, porque é uma forma de jejuar como agradecimento pela vida poupada quando a 10ª praga passou pelo Egito. A festa é uma celebração de liberdade de famílias e uma memória histórica, mantendo viva a tradição da saída do Egito há mais de 3.000 anos. E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã, a ceia do Senhor que celebraremos hoje, celebraremos a nossa Páscoa porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Ele, o nosso Salvador nos conduzirá para participar das futuras bodas do Cordeiro no céu, como nos aponta Apocalipse 19:7. Lá os filhos de Deus celebrarão eternamente a vitória e a presença gloriosa do Senhor. Assim como na Páscoa judaica, nós celebramos
o memorial da libertação do Egito, do povo que estava cativo por Faraó no Egito, para o deserto e logo a entrada na promessa. A ceia do Senhor e a Páscoa cristã também é uma celebração memorial da nossa libertação. Ela nos lembra a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Aquele que, através do seu sangue, comprou para si povos de todas as línguas, tribos e nações e entregou nas mãos do Pai como filhos. O sacrifício vicário, o sacrifício da cruz do Calvário, quando nós nos reunimos para falar de Páscoa, da passagem da nossa morte eterna para a vida eterna, nós estamos celebrando não só a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, nós precisamos olhar atentamente para alguns fundamentos. E eu quero elencar apenas alguns com os irmãos. Quando Jesus diz, tomai e comei, dando esta ordem, ele diz que nós devemos ter comunhão. Ele nos instruiu a nos apropriarmos dele e segui-lo, consumi-lo como alimento. O nosso interior deve sempre se lembrar que a presença viva de Jesus está nas nossas vidas. Os crentes que andam em aliança com Jesus têm um compromisso fiel e eterno com Ele. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que participarmos da Páscoa, seja numa refeição em casa ou na igreja, é um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Ele disse, fazei isso em memória de mim. Quando Jesus ordenou a ceia, a sua memória, Ele chamou a nossa atenção para o que é central na nossa fé. Entre todos os aspectos da vida cristã, há algo que jamais deveria ser esquecido por nós. Cristo, o Senhor, foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou. A terceira coisa que quando nós pensamos em Páscoa na era cristã, nós devemos pensar é que estamos falando de uma nova, mas de uma eterna aliança. A ceia do Senhor simboliza a nova aliança entre Deus e a humanidade por meio do sangue de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Na antiga aliança, animais foram sacrificados para marcar as casas com sangue, salvando os primogênitos dos israelitas. Posteriormente, esse memorial, como eu disse, continua anualmente acontecendo. Mas, no entanto, na nova aliança houve uma mudança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz, semelhantemente também depois de ter ceado, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando nós pensamos nisso, nós apontamos para um princípio de unidade. Participar da ceia do Senhor, de uma noite festiva como hoje, de uma Páscoa, é um ato de comunhão entre os crentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17 diz, falo como entendidos, julgai a vós mesmos que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Quando nós apontamos para isso, nós apontamos para o cerne central da vida cristã. O cerne central da vida cristã não é fazermos das nossas igrejas, uau, a grande, a melhor igreja. Não é fazermos das nossas apresentações, e que bom que temos tudo isso, mas fazer disso aquilo que vai nortear a nossa vida. O cerne da vida cristã é apontar para a salvação da humanidade e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos, nós falamos sobre a esperança desta segunda vinda. Foi Jesus quem disse que não beberia mais do fruto da vide, até que Ele pudesse nos reencontrar para isso. Alguns significados são importantes para que nós possamos entender. Participar da ceia do Senhor, sobre as grandes confusões teológicas que nós temos visto nos últimos anos, principalmente o crescimento do advento no Brasil, em que a ceia do Senhor foi banalizada por algumas igrejas. Certa feita, eu assisti a televisão e alguém dizia que se você não tivesse em casa um suco de uva, você poderia tomar a ceia com Coca-Cola. Eu vou até tomar água.
são ministradas ceias do Senhor de qualquer jeito, de qualquer modo, em qualquer lugar. E acima de tudo, me perdoe, não é uma palavra excludente, mas para qualquer pessoa que muitas vezes não está nem em comunhão com o corpo de Cristo e está em casa, é um crente desigrejado, mas ele participa de uma ceia porque as mídias estão mostrando. Quando nós olhamos para o significado dos elementos, nós precisamos pensar seriamente aquilo que estamos fazendo aqui esta noite. E não é minha ideia colocar peso sobre você, e eu não tome nenhum juízo de valor antes de terminar. Mas o pão, que era o elemento básico que representa a provisão de Deus na antiga aliança, tanto na Páscoa e representado pelo maná diário enviado do céu, é para nós o cumprimento de João 6,48, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. E em 6,51 ele diz: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, foi ele que disse que se nós não comêssemos do corpo dele, nós não poderíamos ser colocados diante de Deus. Queridos irmãos, participar do sangue e participar do corpo está muito além de ser apenas um pequeno memorial. Quando nós pensamos no vinho, no suco de uva, nós dizemos que simboliza o sangue de Cristo, o sangue do sacrifício, e era o elemento essencial para simbolizar o preço da purificação do povo e o perdão dos pecados. A Escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando isso começa a acontecer, pastor? Isso começa a acontecer no Éden. Quando Deus visita Adão, quando Deus visita Eva, e diante do pecado da humanidade, ele é obrigado a sacrificar um animal derramando sangue para cobrir a nudez, para cobrir o pecado da humanidade. Quando nós olhamos para isso, ao partilhar esses elementos, nós devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus, celebrando a nova aliança pela qual nós podemos ser feitos filhos de Deus. Eu quero só tratar alguns assuntos muito simples com vocês. Alguns entendimentos são divergentes quanto à prática da ceia. Algumas frentes cristãs e religiosas acreditam que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Nós chamamos isso de transubstanciação. Nós, porém, como batistas, acreditamos na consubstanciação. O que significa isso, pastor? Que ao participarmos da ceia, nós acreditamos que Jesus está espiritualmente no meio de nós. E tudo isso parte para a centralidade do Evangelho. A ceia do Senhor centra a nossa atenção na mensagem principal do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Contudo, o que acontece nas nossas vidas é muito fácil nós nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz. Cada vez que nós nos reunimos mensalmente para isso, nós somos reativados e a ceia nos ajuda a focar novamente no sacrifício que Jesus tem feito por cada um de nós. A morte e a ressurreição de Jesus foram os acontecimentos mais importantes da história. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Quem crer nele jamais será condenado. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao ressuscitar, Jesus provou a sua vitória, uma vitória completa. E agora nós temos a promessa de uma ressurreição para a vida eterna através da Páscoa que Jesus instituiu para a nossa salvação. Não há nada mais importante do que isso. Quando nós tomamos a ceia, queridos, declaramos a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus e pensamos na nossa salvação. Mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar todos quantos crerem nele. E não só salvar, mas o ministério de Jesus foi restaurar, religar com Deus todas as coisas. Como igreja do Senhor, nós precisamos entender que o sangue vertido na cruz do Calvário não é única e exclusivamente para a minha vida.
Nós, como seres humanos, por vezes, nos tornamos os juízes da vida de outros. Julgamos, decretamos a sentença, e aos nossos olhos, muitas pessoas não têm condições de retornar nem à comunhão, nem à comunidade da fé. Eu penso no meu Cristo, como ungido e o enviado, sentado com a mulher samaritana em João 4, dizendo para ela que mesmo ela sendo samaritana, mesmo sendo uma adúltera de 5 maridos e estando com um que não era dela, ela poderia se tornar uma grande evangelista que o fez. Ao entrar na cidade, com a vida transformada, impactou completamente a cidade. Eu penso no meu Cristo, abraçando a mulher que estava para ser apedrejada, ao escrever no chão o que muita gente fica tentando entender o que ele escreveu. Mas o mais importante foram as suas frases dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso não foi um aval, não foi um edito para dizer à mulher: agora vai e continue a sua vida. Pelo contrário, ele a abraça. Diz para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não existem. E ele diz que os pecados dela estão perdoados. Mas ele diz a ela: vá e não peques mais. Quando eu olho para Jesus, ao se encontrar com um jovem rico, com posses diante dele, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e apresenta a Jesus os pilares de uma vida religiosa para aquele tempo e para aquela época, chamando Jesus de bom, e Jesus diz: bom é o meu Pai que está no céu. E ele se apresenta como um grande religioso, mas Jesus como o verdadeiro Big Brother, o verdadeiro grande irmão, que tem os olhos postos aos nossos corações e não na vestimenta que colocamos, diz a ele: vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E ele não consegue, e ele vira as costas e vai embora. Eu não vejo Jesus dizendo para ele: não, peraí, eu acho que você pode ser um bom dizimista do meu ministério, deixa eu passar a mão sobre o seu pecado, deixa eu passar a mão sobre o seu erro. Não, a escolha dele foi permanecer com o coração posto nos bens materiais. A partir disso, Jesus começa a nos ensinar, dizendo que aonde está o nosso coração, está o objeto da nossa idolatria. E dentro do objeto da nossa idolatria, nós deixamos de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muitas vezes por coisas, muitas vezes por ídolos, muitas vezes até mesmo por placas religiosas, quando na verdade Jesus nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Não há nada mais importante do que trazer à memória o sacrifício vivo de Jesus e o mandamento da última ceia, que é a comunhão entre todos os irmãos, que também nos lembra daquela tão aguardada ceia, da qual participaremos na eternidade com Deus. Esta é a viva esperança que os cristãos têm da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso hoje, ao nos reunirmos nesta noite, para celebrarmos esse momento tão importante e sublime da era cristã, que é a Páscoa do Senhor Jesus, nós devemos entender de fato o que estamos fazendo. Participar da ceia do Senhor é muito mais do que participar apenas de um memorial. É celebrarmos a morte e a vida daquele que se entregou por nós. Não existe bem maior em nós. A palavra diz que se Cristo não ressuscitou, tudo que nós estamos fazendo é vento, é nada. Eu não sei qual é a sua posição, qual é a forma com que você olha para a Páscoa. Talvez você seja como eu fui um dia, um legalista, que batia na tecla que não podia nem se comprar o chocolate para os filhos, porque senão iria estragar os filhos. E não entende que apenas um chocolate não estraga o filho, ele é uma grande oportunidade de dar ao filho o chocolate e ensinar o que de fato é a Páscoa. Não privando o seu filho de viver aquele momento. O legalismo tem roubado a liberdade que Cristo nos trouxe, mas a liberalidade tem roubado de nós o equilíbrio que Cristo deseja que vivamos. Que na noite deste dia, ao participarmos desse momento,
nós possamos refletir profundamente. Assim como os judeus se reúnem anualmente, sentam e celebram, e comungam da sua fé, partilhando com os seus filhos o que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa para os judeus foi um momento de muita dor, porque a Bíblia diz que houve um choro que atingiu todas as casas daqueles que tinham muitos recursos, a casa daqueles que governavam sobre todos, foi atingido porque os primogênitos foram mortos. Mas eu quero chamar a sua atenção para a morte de um primogênito que não morreu no Egito, mas que morreu na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz em João 3,16, que porque Deus me amou, e amou você, hoje nesse mundo, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que não perecesse, mas tivesse vida eterna. O diferencial é que em João 3,16 ele era filho único, unigênito. Mas lá em Romanos a Bíblia vai dizer que ele era o primogênito entre muitos irmãos. E quando falamos de primogênito, nós estamos falando do nosso irmão mais velho. Nós estamos falando do nosso sacrifício. Nós estamos falando do Cordeiro que tirou o pecado do mundo e que realmente tem mudado e moldado a humanidade. Ainda que os ateus advogam que Cristo nós não devemos acreditar, ainda que outras religiões advogam que Cristo foi apenas um profeta, ninguém na face da humanidade pode negar que o mundo não foi dividido entre a vida desse que por nós se entregou. Queridos irmãos, nesta noite eu quero convidá-los a participar desta ceia com esse pensamento. E pensando e perguntando, pega o microfone para mim, filho, por gentileza. Eu fiquei pensando e perguntando a Deus o que ministrar nesta noite tão festiva. E o que passava na minha cabeça durante toda a semana eram várias mensagens e várias mensagens daquilo que eu venho pregando durante os tantos anos de ministério. Mas movido pelo Espírito Santo e movido pelo entendimento do que Deus tem me dado, que nesta noite nós não poderíamos falar de outra coisa a não ser do verdadeiro significado da paz. Sem atacar o comércio com os ovos de Páscoa, sem atacar qualquer outro tipo de religião, sem atacar nada, mas trazendo a nós a memória daquilo que Cristo representa para cada um de nós.